todo o ciclo aí, passando por todo o procedimento, certo? Dos dados lá que o Hadley coloca R para ciência de dados, certo? E por fim a gente vai falar um pouco sobre o pacote GT Extra, certo? Onde a gente vai entender como é que ele funciona, que ele é uma extensão do GT, certo? A gente vai aprender a fazer tabelas muito bonitas, certo? Muito poderosas com o GT. A gente vai aprender a como inserir plots, certo? Inserir gráficos dentro de tabelas e, por fim, personalizar tabelas com imagens e logos, certo? Eu vou pedir duas coisas para vocês. A primeira é que se vocês tiverem qualquer dúvida, certo? Vocês me interrompam. Porque eu não costumo ler chat, certo? Primeiro porque eu não utilizo o Zoom e eu não sei se as mensagens no chat do Zoom eles acabam me comunicando. Então pode ser que vocês mandem alguma coisa e eu acabe não sabendo e posso passar por alguma dúvida de vocês. Então, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, abram o mic, certo? Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu interrompo a minha fala para tirar a dúvida de vocês, certo? O outro ponto é que eu vou pedir para vocês, antes da gente começar a apresentação, certo? Para vocês me dizerem se a tela tá visualizável para vocês, certo? Aí, porque tem algumas pessoas que podem ter algum problema visual, eu costumo usar um padrão de letra 16, mas pode ser que vocês, usando fonte 16, pode ser que fique inacessível para vocês, certo? Então, vou compartilhar aqui a tela. Eu queria que vocês me dissessem aqui se a tela está suficientemente visível. Se normalmente aqui o zoom, certo? Está acessível para todo mundo? Vocês querem que eu dê um zoom a mais nessa tabela do script ou está suficiente? Olha, tá bem boa aqui, Baruch. Mais alguma opinião aí? Certo. Também tá ok, tá bom. Certo. Uma dúvida, vocês estão vendo a minha tela ou estão vendo a imagem do R só? A imagem do R. Tá. Agora. Deixa eu só, porque eu tô com... Certo. Deixa eu só checar aqui. Então, a gente vai explorar um pouco, vai sair um pouco do console do R algumas vezes, certo? Para ver algumas imagens externas, certo? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber, certo? O que é o GT, certo? Bem, o GT ele é um pacote, certo? Que ele se propõe a ser o ggplot das tabelas, certo? Ele é desenvolvido pela POSIT, antiga RStudio, e ele é encabeçado pelo Richard Yannon. Recomendo que vocês sigam ele no Twitter, ele fica bem motivado quando a gente fala que está usando o pacote dele. Ele é um pacote que tem fase experimental, certo? Ele ainda não tem uma versão livre de erros e debug, ela está na versão experimental ainda, certo? Não é uma versão 1 ponto alguma coisa, 0.9 atualmente, certo? E ele tem como objetivo construir, certo? Uma ampla variedade de tabelas a partir de um grupo coeso de elementos de tabelas, certo? Baruch, não saquei muito bem, não tem problema. Eu preparei aqui, deixa eu só dar um new share aqui. Tabdesk. Aqui. Ó, vocês estão vendo essa imagem, certo? Então, dentro dessa imagem, a gente vai ter cada uma dessas partes, certo? As partes elementares que compõem uma tabela, certo? A gente vai ter as partes fundamentais da tabela, certo? O tab header, certo? Que é essa parte que vai conter o título e o subtítulo, certo? O stub, certo? Que vai ser essa parte da esquerda, que está em verde, certo? Que vão ter os títulos de linha, os rótulos de linha, certo? Os column labels, certo? Que são basicamente os títulos das colunas, a parte do table body, certo? Que vão ser as informações das células. E, por fim, a gente vai ter o table footer, certo? Que são as informações por exemplo, das notas de rodapé e da fonte dos dados, certo? Por que a gente tá vendo essa tabela? Porque, assim como o ggplot, ele funciona como layers, certo? A gente tem que compreender os layers para poder entender os verbos de ggplot, a gente também tem que entender os verbos do GT, certo? Para poder, para saber, já que o ggplot é a gramática dos gráficos, a gente tem que entender, a gente entende primeiro cada um dos verbos para poder entender o ggplot funcionando de forma geral. A gente tem que também entender os verbos do GT para entender como é que constrói as tabelas e tirar o máximo do pacote, certo? Aí a gente vai explorar, certo, essas partes fundamentais agora. Vamos voltar aqui para o R. Certo? Então, agora a gente já viu o que é o GT, certo? Agora a gente vai ver, certo? O fluxo de trabalho dentro do GT. Eu só vou abrir aqui uma section, certo? Certo.
A primeira coisa que a gente faz utilizando o GT é trazer um dataset, certo? O dataset que a gente vai utilizar, certo? É de um pacote que eu desenvolvi, que é o rendas.brasileiro, certo? Oi. Só explica para eles como é que você fez para abrir essa sessão da forma como você abriu. Tá certo. Se vocês estão usando o RStudio, certo? O RStudio ele tem uma série de comandos que facilitam a nossa vida, certo? Como usuários de R, certo? Eu abri aqui essa section, vou excluir ela aqui, e se vocês utilizarem o comando Ctrl+Shift+R, certo? Vai abrir um painelzinho para você inserir um rótulo de uma seção, certo? Que ele vai permitir segmentar o seu código como se o seu código tivesse uma série de capítulos, certo? E fica mais fácil de você navegar para ele, e não só navegar, mas também como quando você for consumir esse script mais de uma vez, você sabe como identificar cada parte do código de forma mais robusta, certo? Então eu vou colocar aqui o fluxo de trabalho GT, certo? Aí aqui, ó, se a gente abrir aqui o outline, aqui nessa aba aqui, você vai ver que ele abriu aqui uma seção, certo? Que ele vai me dizer que é um capítulo. Se eu abrir aqui uma nova seção, certo? Por exemplo, seção 2, subseção, e colocar aqui um outro jogo da velha, ele vai criar aqui uma subseção dentro desse. Então, fica mais fácil de a gente organizar, certo? O nosso fluxo de trabalho, segmentando o nosso código assim, certo? Então, vamos carregar aqui logo o GT, certo? E a gente vai utilizar aqui um dataset, certo? Do pacote rendas.brasileirão, certo? Então, vamos criar aqui um objeto chamado dados, certo? Que ele vai vir do pacote rendas.brasileirão, certo? Onde a gente vai utilizar os dados das 38 rodadas, certo? Do Brasileirão para o ano de 2022, que é o último campeonato que está encerrado, certo? Vai pegar os dados rapidamente aqui para a gente. Então, agora que os dados já foram concluídos, essa é a primeira etapa, certo, do GT. Antes de tudo, a gente precisa ter um dataset, certo? E a partir desse dataset, aqui ele já está deixa eu só fechar aqui o subsection de dados. Aqui, a gente tem aqui no console, certo? Um breve glimpse dos dados. Deixa eu só dar um glimpse aqui. Aqui a gente tem uns dados e a gente vai construir uma tabela descritiva em cima desses dados, certo? Basicamente, a gente vai pegar aqui os dados de pagantes, certo? Para saber quantos pagantes cada clube teve por rodada, e vai construir uma tabela descritiva para, a partir dessa tabela, a gente construir algumas visualizações, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma tabela descritiva básica, certo? Aí, tirando algumas medidas de tendência central, certo? E medidas de variação. E aqui a gente vai utilizar o summarize, certo? A gente vai, aqui, como a gente vai utilizar, só vou colocar aqui, ó, uma tabela descritiva com a variável pagante, certo? Utilizando as medidas de variação e de centro. Certo? Aí aqui, ó, a gente vai pegar aqui a média do público pagante, certo? Para isso, a gente vai utilizar aqui a função min, certo? Na coluna pagante, certo? E vai utilizar um RM, um na.rm, certo? Para que, caso ou haja dentro dessa coluna algum dado que tenha o valor de NA, certo? A média não retorne como not available, mas ele remova esse caso, certo? Essa linha dessa computação dessa média, certo? Aí aqui, a gente vai tirar também, vamos tirar logo o valor mínimo, certo? Mínimo do público pagante, certo? Vai ser igual ao... Baruch. Oi. Como ali você colocou só library, né, GT, o pessoal está com dúvida em relação ao erro que vai dar, né, consequentemente, se você não instalar. Então, só explica para eles como instalar o pacote. Certo. Então, antes de tudo, eu acabei passando por isso, mas desculpa. O primeiro passo, certo, é que a gente precisa instalar o pacote. Certo? Para instalar o pacote, a gente vem aqui, certo? Usa o comando install.packages, certo? Install.packages.
e vai colocar aqui aspas, certo? Porque se eu colocar aqui só GT, ele vai me retornar com um erro, porque esse objeto GT não existe no meu ambiente de trabalho, certo? Aí eu preciso colocar aspas para dizer que ele vai ter que buscar dentro do repositório do CRAN, certo? Que é o repositório onde ficam armazenados os pacotes. Ele vai buscar esse pacote chamado GT, que ele é mantido pela galera do Tidyverse. Então, aqui ele vai instalar. Eu só não vou... eu só não vou instalar, mas se roda esse comando, ele vai rodar aqui fora, só para a gente não perder a sessão, certo? Para não ter que recarregar os dados e fazer o scrap novamente. Mas só rodar aqui a coluna install packages, ele vai rodar aqui no console e vai dar uma mensagem que o pacote foi instalado. Em seguida, vocês podem já dar library e seguir aqui na linha de código. Peço desculpas por esse lapso, pessoal. Vou tentar, todo pacote que eu for utilizar daqui em diante, chamar ele anteriormente, certo? O pacote deployar aqui a gente também está utilizando, a gente vai utilizar ele, então coloquem aqui install package também com deployar, certo? Aí a gente vai criar uma tabela, certo? Com valores mínimos, valores médios, medianos, valores de desvio padrão e valor máximo, certo? Então a gente vai criar aqui a mediana, certo? Pagante. Certo? Então aqui a gente vai na median, certo? Aí a gente vai criar também o desvio padrão, certo? Para isso a função ASD, certo? E por fim a gente vai criar o máximo do público pagante, certo? Que é com a função max. Pronto. Aí aqui eu só preciso indicar, certo? Vou utilizar o argumento .by, certo? Que eu quero que seja, que esses valores médios eles sejam calculados a partir dessa variável aqui, que é a variável clube m, certo? Que é a variável clube mandante, certo? By clube m, certo? Aí aqui, eu vou executar e ele já vai me gerar aqui, ó, um dataset, certo? Com essas medidas de resumo, certo? Que ele deu uma pequena warning, certo? Deixa eu só puxar aqui o console, vou para a esquerda. Tem um valor aqui. Aí aqui ele tem os valores mínimos, certo? Aí aqui eu só vou, como os valores eles não estão ordenados, certo? Ele está em ordem, eu acho que ele está em ordem decrescente. Eu só vou aqui dar um arrange, certo? Com o pacote deployar. Eu vou dar um arrange nesses dados, certo? Pedir em ordem decrescente, certo? Deployar test. Para a coluna média do público pagante. Aí aqui eu vou dar um view nesses dados, certo? Só para a gente ver ele. A gente saber o que está acontecendo. Pronto. Aí eu tenho aqui uma medida, uma tabela descritiva, certo? Que ele está organizada, certo? Pela médica do público. Deixa eu ver se só se liga. Acho que não precisa. Vai sem o desk mesmo. Certo? Eu vou salvar esse dataset aqui, chamando ele de tabela descritiva, certo? Por quê? Porque a gente vai utilizar ele para construir as nossas visualizações do GT, certo? Agora a gente tem uma tabela, certo? E a gente vai poder visualizar ele a partir do GT. Efetivamente, a partir de agora, a gente vai utilizar o GT de verdade, certo? Então, para utilizar o GT, é muito simples, tá, pessoal? Porque a única coisa que a gente precisa é ter um objeto, certo? Tabular, seja ele data frame, seja ele .table, grouped table, seja ele .data table, certo? Aqui no nosso caso, o nosso objeto ele é um table, certo? Que é essa tabela descritiva. E a gente vai aqui colocar o pipe e vai chamar a função GT, certo? Do pacote GT. A partir disso, a gente já está utilizando o nosso pacote, certo? Então, aqui ele já cria, aqui no seu viewer, certo? Um objeto, certo? Em formato HTML do seu objeto, a partir do seu conjunto de dados, certo? Ao invés de eu estar visualizando esses dados no viewer, aliás, vendo ele no visualizador do dataset, eu estou vendo aqui no viewer, que me permite visualizar esses dados de forma mais rápida, certo? Só que a gente pode utilizar o GT para fazer
coisas muito mais robustas, certo? Como, por exemplo, Baruch. pode falar, Felipe. Então, basicamente, né, a gente tem que fazer as medidas, né, descritivas antes e depois aplicar GT. Então, a gente não faz as medidas dentro do GT. Pode-se fazer, certo? Só que o GT ele tem essa função, certo? Que é o Summary... Deixa eu só... Que é o GT Summary Rows, certo? Só que, geralmente, essa função Summary Rows e Grand Summary Rows... Deixa eu só ver qual é a outra função aqui, Summary... E o Grand Summary Rows, ele acaba não apresentando os dados da forma como a gente está acostumado a ver, certo? Ele cria tabelas ordenadas por coluna, certo? Por coluna, não cria valores ordenados por coluna, e sim valores ordenados por linha, certo? E a gente não está acostumado a consumir dados dessa forma, certo? Mas aí uma das formas mais adequadas que eu acho de utilizar o GT é primeiro construir a sua tabela descritiva, certo? Como você está acostumado a construir, e em seguida transformar ela em GT, certo? Para a gente poder fazer as edições nele, certo? Porque aqui ela já está com um formato .html, certo? Mas a gente ainda vai melhorar essa tabela para ela ficar mais adequada às nossas necessidades, certo? Mas, só para mostrar para vocês algumas das funcionalidades do GT, certo? Por exemplo, o GT ele permite a gente criar tabelas como essa aqui, ó. E a gente vai ver como é que cria essa tabela aqui. Ó, por exemplo, essa tabela aqui ela foi totalmente feita em GT, certo? E a gente vai ver todas as funções que foram apresentadas nessa tabela. A gente vai ver como fazer ela na aula de hoje, certo? Então, só para vocês ficarem aí com água na boca, certo? Então, mas vamos avançar, certo? Entendendo agora quais são os verbos do GT, certo? Então, vamos aqui. Verbos do GT. Deixa eu só limpar aqui. Certo. Primeiro, assim como o deployar e o ggplot, o GT também tem verbos, certo? A gente vai ver alguns desses verbos em ação, certo? O primeiro verbo que a gente vai ver é o verbo que a gente usa para editar títulos, certo? Então, editando títulos. E como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na nossa tabela descritiva, certo? Vai transformar ela em GT, certo? Aí ela já vai estar aqui, a gente, certo? Deixa eu só expandir um pouquinho para cá. Pronto. E como é que a gente adiciona um título e um subtítulo para essa tabela? Pô, muito simples. A gente vem aqui, coloca um pipe, certo? E adiciona a função, certo? TabReader, certo? A função TabReader, ela me permite, certo, adicionar um título e um subtítulo na tabela. Só eu vim aqui e colocar que o meu título vai ser, por exemplo, público pagante, Campeonato Brasileiro. E o meu subtítulo, ele vai ser, por exemplo, Série A de 2022. Rodando aqui, ele já vai pintar para mim o meu título e o meu subtítulo. E vocês podem ver que os meus dados, o meu título e o meu subtítulo ali já está centralizado, certo? Mas eu posso, por exemplo, realinhar isso, e a gente vai ver isso como fazer na aula de hoje. Mas como padrão, os nossos dados eles ficam sempre centralizados, porque esse é o padrão que a gente costuma ter quando está construindo essas tabelas, certo? Então, sempre que a gente quiser editar um título, a gente vai utilizar o TabReader, certo? Você fala, pô, Baruch, mas e se eu quiser, por exemplo, colocar um caractere especial? Se eu quiser mudar a cor da tabela? Pô, se vocês estão acostumados a utilizar Markdown, certo? Vocês podem utilizar aqui, ó, a função MD, certo? Que ela já vem importada do pacote GT. Coloca o seu texto lá, certo? E pode, por exemplo, aqui, ó, colocar em negrito. E aí ele automaticamente coloca em negrito. Todos os elementos de HTML que a gente insere, certo? De um texto dentro do Markdown, ele é aceitado dentro do GT, certo? Então, por exemplo, se você quiser colocar um span, colocar um text color,
fazer essa alteração, o GT ele vai aceitar essa transformação, certo? Apesar de que ele tenha funções que façam isso também, certo? Mas só queria deixar claro que existe essa possibilidade de trabalhar com elementos de Markdown dentro do GT, certo? Então, agora que a gente viu esse verbo que trabalha com títulos, a gente vai aprender como adicionar fontes, certo? Porque se a nossa tabela tem um nome, os dados que vieram dela vieram de algum lugar, certo? Então, adicionando fontes, a gente vai pegar aqui, ó, nosso código, certo? E vai adicionar a função, certo? Tab, certo? Source Note, certo? Aqui do tipo Source Note, eu vou poder utilizar aqui, dentro do argumento Source Note, eu vou poder adicionar minha fonte, certo? Aqui no caso, como os dados de público, eles vêm direto da CBF, a minha fonte é CBF 2022, certo? Aí, rodando aqui, os meus dados eles já vêm com uma fonte no lado esquerdo, alinhado no lado esquerdo da tabela, certo? Pronto, a gente já viu dois verbos, certo? O verbo que coloca o título, o verbo que coloca a fonte, certo? Mas muitas vezes os nossos dados eles têm notas de rodapé, certo? E como é que a gente faz para adicionar notas de rodapé? Muito simples. A gente vai pegar esse código aqui, certo? E vai adicionar nele, certo? A função, certo? Adiciona aqui um pipe, certo? E adiciona a função tab footnote, certo? Onde a gente adiciona aqui a nossa footnote, qual é o texto que a gente deseja inserir. Como esses dados aqui, eles vêm de uma raspagem, certo? Que o pacote faz, a gente vai colocar que ele é raspado do site, certo? www.senhorgo.com.br, certo? Agora eu tenho uma tabela, certo? Pronta para ser exportada diretamente, por exemplo, para o meu TCC, para a minha dissertação, para a minha tese, como também eu posso colocar informações para o meu relatório, certo? Para o meu chefe não ficar implicando com algumas categorias que estão faltantes no meu trabalho, por exemplo, a fonte de alguns dados, certo? Só que, falando em chefe, vocês podem falar, pô, Baruch, mas essa tabela está um pouco difícil de ser lida. Esses valores aqui, por exemplo, eles não estão passando pelo Chain de Sykes. Eu estou ficando muito cansado de ler, por exemplo, a média do público pagante, por exemplo, o Fluminense aqui está 28.262,467. No Brasil, a gente não usa, por padrão, 3 pontos de vírgula. Esses valores, eles estão separados por ponto e não por vírgula. Se eu colocar isso no trabalho, os meus chefes vão ficar me enchendo, e realmente, você tem razão. Mas o GT, ele permite que a gente faça essas alterações, certo? E como é que a gente faz isso? Para a gente formatar os valores da tabela, a gente utiliza uma função, certo? Que é a função chamada format numbers, certo? Então, eu vou pegar esse código aqui e vou dar aqui o format number, certo? E aqui eu vou indicar quais são as colunas que eu quero que sejam formatadas, certo? Aqui eu podia utilizar a função is.numeric, certo? Dentro das colunas, is.numeric, que ele ia pegar só as colunas numéricas. Só que eu vou apresentar para vocês aqui, por exemplo, as colunas de 2 a 5, porque eu acho que fica mais pedagogicamente acessível, certo? Porque a minha coluna 2 é a mínima do público pagante, a minha coluna 3 é a média do público pagante, a 4 é a mediana, a quinta é o desvio padrão e a sexta é o máximo do público pagante, certo? Então, 2 a 5. Então, eu vou formatar os números das colunas 2 a 5, certo? Então, aí eu vou adicionar aqui, por exemplo, que a gente usa, por definição, valores de 2 casas decimais. Vou rodar aqui, ó, e pronto. Os meus valores eles já estão um pouco melhores ajustados, certo? Já está um pouco melhor de ser consumido. Mas vocês falam, pô, Baruch, essa vírgula aí separando os valores em casas de milhar, de centena e de milhão. Isso aí está fora do parâmetro. Realmente, está fora do parâmetro. Mas a gente pode corrigir isso aqui de forma muito simples, só vindo aqui no argumento decimal mark, aliás, tag mark, e indicar que a nossa marca decimal é uma vírgula, certo? Assim como, certo, a nossa marca de separação, certo? Nossa sep mark, ao invés de ser vírgula, é ponto. Pronto, já está mais agradável, já está mais aceitável, certo? A gente já está quase entrando no formato de ABNT. Só que aqui existe um outro argumento que eu acho que ajuda bastante a gente consumir dados em tabela, certo? Que é esse argumento chamado suffixing, certo?
que ele vai transformar aqui os meus valores, certo? Que aqui eles estão dentro de uma casa de dezena de milhares, certo? Ele vai resumir isso aqui colocando um K, um M, certo? Para indicar que isso aqui, por exemplo, é um milhar, é 1 milhão, certo? Só que aqui, aí vai depender do seu background, certo? Se você, por exemplo, se sua empresa, seu local de trabalho, ele costuma utilizar valores americanos, a gente está indicando aqui que é um K, por exemplo. Mas eu posso trocar aqui o meu suffix por exemplo, o argumento 1000, certo? Ele vai indicar aqui que é 28.26 mil, certo? Posso colocar um espaço aqui, que ele vai já printar esse espaço. Eu posso colocar aqui um M, certo? Aí vocês podem ajudar a modificar, certo? Para sua visualização ficar mais fácil de ser consumida, a depender do seu background, a depender do ambiente que você está inserido, certo? Eu, por padrão aqui, eu vou colocar o suffix como true, porque eu acho que vocês conseguem entender que o Caio está retornando a um vetor de milhar, certo? Pronto. É que os nossos dados eles já estão um pouco mais fáceis de serem acessíveis, certo? A gente já consegue bater o olho neles e consumir muito mais informação, por exemplo, de quando os nossos dados eles vieram dessa forma aqui. Vocês concordam comigo? Em qual deles você acha que vocês conseguem acessar as informações mais rápido? Nessa tabela aqui ou nessa aqui? E aí, pessoal? Será que eu caí? Deixa eu ver aqui. Não, tá aí. Com certeza nessa que tu tá apresentando, tá. né? Bem sucinto, né? Exato. É importante que quando a gente está trabalhando com visualização de dados, sempre a gente está tentando resumir o maior número de informações para o nosso leitor possível, certo? O que a gente quer é que a nossa informação ela fique o mais acessível possível ao nosso leitor, ou seja, ele bata o olho e ele consiga consumir o máximo de informação para produzir insights, certo? Produzir as análises deles no menor tempo possível, certo? E agora, a gente já começou a transformar essa tabela em um formato mais adequado, só que eu acho que ela pode ficar um pouquinho melhor, certo? Porque aqui a gente está trabalhando, certo? Com valores numéricos. Apesar de serem valores numéricos, esses valores são valores monetários, certo? Aqui são o número de pagantes, certo? Mas, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o valor de real, certo? Aí aqui a gente podia, ao invés de utilizar o format number, certo? Eu podia utilizar o argumento format currency, certo? E aqui, no meu format currency, eu ia transformar para dólar. Mas você fala, pô, Baruch, a gente não está trabalhando com dólar, a gente está trabalhando no Campeonato Brasileiro. Eu ia dizer, com certeza. Então, a gente ia usar aqui a currency, certo? Igual a BRL, certo? E aqui a gente já ia ter transformado automaticamente para real, certo? Então, dentro do GT, a gente tem diversos formats possíveis, certo? Para quem trabalha, por exemplo, com computação, ciência da computação, ele já formata bytes de forma automática, certo? Ele trabalha, por exemplo, com valores presentes para engenharia, certo? Para frações, certo? Então, a depender da sua demanda, dá uma olhadinha, certo? Fala, pô, eu trabalho, por exemplo, com física, o modelo fenômenos da física, da mecânica, então dá uma olhada aqui no GT, se eu tenho um format certo, que vai trabalhar diretamente com os dados que você está trabalhando, certo? Geralmente, ele é bem exaustivo quanto a isso, certo? Seja no format, ou seja no vector format, certo? Então, dá um saque para você ter a sua tabela sendo mais acessível para o seu leitor possível, certo? Aí, agora, a gente vai ver um outro recurso que eu acho muito poderoso dentro do GT, que é como a gente substitui, certo? É como a gente substitui, a partir do GT, certo? Valores dentro de uma célula, certo? E fazer isso é muito simples, certo? A gente vai meter um pipe aqui e vai utilizar a função, certo? Sub-vals, certo? E aqui, como é que a gente utiliza a função sub-vals, certo? A gente pode indicar uma coluna, certo? Mas por padrão, ele vai trabalhar com a coluna, por exemplo, ele vai trabalhar com todas as colunas da sua tabela, certo? Aí aqui eu vou utilizar, eu não vou indicar uma coluna, certo? Só para mostrar como é que ele funciona. E eu vou utilizar aqui, por exemplo, o padrão, certo?
Observem aqui que na tabela a gente tem o time, certo? E tem tem o estado que esse time faz parte, certo? Por exemplo, Fluminense do Rio de Janeiro, do Goianiense de Goiânia, Palmeiras de São Paulo, Atlético Mineiro de Minas Gerais, Botafogo do Rio de Janeiro, São Paulo do SP, Avaí de Santa Catarina. Por que, Baruch? Porque, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o Botafogo no Rio de Janeiro, tem Botafogo em São Paulo, tem Botafogo na Paraíba, certo? Então, é importante que esses dados eles sejam identificados dessa forma. Só que, muitas vezes, a forma como os nossos dados são printados, às vezes a gente deixa de passar por um tratamento fino, certo? E a gente precisa, para não ter que voltar lá no dataset, para voltar lá no dataset bruto, certo? Que ainda não está resumido, e fazer essa parte de alteração toda de novo, rolar o código de novo, o GT ele permite que a gente substitua o valor de uma célula, certo? E para fazer isso é muito simples. Você indica o padrão que você quer identificar. Aqui eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o caso do Fluminense. Fluminense-RJ, certo? E vou querer que esse RJ soma, certo? E que eu quero que ele substitua, certo? Ele faça esse replacement pela coluna, pelo valor Fluminense apenas. Certo? Então ele já vai fazer essa alteração. Aí você pode falar, pô, Baruch, por que tu não mete um regex aí, certo? Utilize expressões regulares para remover todo o traço e todo o valor que está em letra maiúscula. Pô, realmente é uma ideia muito boa. A gente pode meter aqui um regex, certo? Para uma expressão regular, certo? Para ele remover todo o valor maiúsculo, certo? E fazer o replacement vazio. Vamos ver o que vai acontecer se a gente rodar. Vocês viram que sumiu tudo? Sumiu tudo. Por quê? Porque aqui o subvals, ele trabalha com valores dentro da célula, certo? Ele sempre vai substituir o valor completo da minha célula. Ele não vai substituir uma parte, ele não trabalha com regex fino assim. Então, tenham atenção. Sempre quando vocês quiserem substituir o valor, certo? Você sempre vai substituir um valor completo, certo? Dentro da célula ou de múltiplas células, certo? Então, tenham atenção nisso, que o subvals, ele vai ter essa limitação, certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. No chat Pode falar, ainda Luana. não. Certo, então, certo. Agora que a gente já viu, certo, como substituir valores, certo, fazer pequenas edições de nossa tabela, a gente vai aprender a como dar um highlight, certo, em alguns valores, certo? Pessoal, eu não costumo usar termos em inglês, mas só que eu não consegui pensar em nenhum termo para traduzir para highlight, sei lá, chamando atenção, mas, tipo, eu chamando atenção para um valor específico, certo? Chamando atenção, acho que chamando atenção funciona também. E como é que a gente faz isso? Certo? Oi, pode perguntar. Tem uma dúvida no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. É possível separar caracteres de uma coluna em duas colunas, por exemplo, data e hora, certo? Que estão juntas. Então, é possível sim, certo? Mas eu recomendo que você faça isso, antes de você preparar a tabela, certo? Use o separate aí, o deploy, aliás, o Tidara, ele teve uma atualização recente, que ele faz pelo o separate longer, certo? Aliás, o separate wider, mas ele não funciona muito bem separando assim, esses valores, certo? Porque aqui ele está trabalhando com elementos em HTML. Mas, por exemplo, ele funciona muito bem se você quiser fazer o processo contrário, por exemplo, que é juntar duas células, certo? Eu não coloquei como conteúdo para a gente ver nessa aula, porque essa é uma função que foi inserida agora, então ela está ainda experimental, certo? Mas você pode fazer o contrário, que é juntar valores, certo? Fazer o famoso merge nas células, certo? Então, como é que a gente chama atenção para um conjunto de valores, certo? Aqui a gente tem o nossa tabela descritiva, certo? Com algumas alterações feitas. A gente vai utilizar aqui, ó, por exemplo, chamando atenção para os clubes de São Paulo, certo? Vamos chamar atenção aqui para quais são os clubes que são de São Paulo. A gente vai vir aqui, ó, meter um pipe, certo? Que a gente vai puxar uma nova função. A função que a gente vai utilizar é a tab style body, certo?
que a gente vai fazer nessa função, certo? A gente vai dizer que o estilo que a gente quer inserir, certo? É um preenchimento na célula, certo? Um cell fill, certo? Eu posso fazer, por exemplo, um cell border, um cell text, certo? Mas eu quero fazer um cell body, certo? Eu quero preencher o corpo da célula, certo? Então, toda essa parte aqui interna, certo? E eu vou querer, por exemplo, que ele seja preenchido com color igual a Ray 60, certo? Só porque acho que vai fazer um contraste interessante. Eu podia chamar uma cor mais... Deixa eu chamar um vermelho aqui, eu acho que funciona melhor para dar. Ou um amarelo. Vamos dar um amarelo aqui, porque ele funciona melhor com highlight. E a gente vai identificar que o padrão que ele quer trabalhar, por exemplo, é para onde tiver, por exemplo, a expressão SP, certo? Aí, onde tiver a expressão SP... Opa, deixa eu ver se eu vi alguma coisa aqui. Seus body, color... Deixa eu só ver aqui. Errei aqui. É cells.fill. Agora sim. Aí observa que todos os clubes que são de São Paulo, certo? Ele vai ser preenchido com a cor de amarelo, certo? A gente tem aqui, por exemplo, 5 clubes de São Paulo, um quarto dos clubes do Campeonato Brasileiro, eles são de São Paulo. Pode ser um highlight específico. Você pode também, por exemplo, dar um highlight para valores numéricos, certo? Por exemplo, vamos dizer aqui que a gente queira chamar a atenção, certo? Para os clubes que tenham uma renda, certo? Menor que a renda média do Flamengo, certo? Por que do Flamengo? Porque ele é meu time do coração, certo? E porque ele, no ano 2022, ele teve a maior média de público pagante, certo? Aqui, cadê o Flamengo? Fluminense... Então, o Flamengo ele teve uma média de 51,76 e uma mediana de 51,30, uma mediana altíssima, certo? Então, vamos ver todos os times que tiveram, certo? Uma atenção, certo? Para os países. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos pegar a mínima do Flamengo, certo? Que é 33,78 mil, certo? Vamos ver todos os times que tiveram uma média menor que a média de público, que tiveram uma média de público menor do que o mínimo do Flamengo, certo? Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber todos os clubes, certo? Que tenham um público pagante, aqui não é renda, certo? Um público pagante, menor que o mínimo pagante médio menor que o mínimo do Flamengo, certo? Aí, o que a gente faz aqui? Quando ao invés da gente trabalhar aqui, por exemplo, com Patreon, certo? A gente vai indicar aqui, certo? Que a gente quer, por exemplo, identificar, certo? A coluna, certo? Que tenha o valor que tenha na coluna número 3, certo? Porque a gente quer que essa coluna seja preenchida, certo? Então, eu vou botar aqui que a coluna seja igual a 3, certo? E vou indicar aqui uma função, certo? Se esse valor for menor que a média do Flamengo, certo? Ele vai preencher, certo? Falei, se esse valor for menor que a mínima do Flamengo no ano, ele vai preencher todos esses valores com essa cor aqui. Então, a média. Então, eu vou colocar aqui. Dentro do argumento fn, certo? Eu vou indicar que eu quero uma função. Eu vou criar aqui uma função anônima, certo, pessoal? E essa função aqui, se o meu x, certo, for menor ou igual, certo? Aqui 33.780, certo? Ele vai printar de amarelo, certo? Aqui na coluna de média. Então, todos os clubes que tiveram uma média menor que o mínimo do Flamengo, eles vão ser destacados. Aí, pronto. Ó, por exemplo, o Fluminense, ele teve uma média de público pagante menor que a mínima, Atlético Goianiense, Curitiba, Atlético Mineiro, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, Avaí, Juventude. Seria mais só chamar a atenção, né? Que os clubes que tiveram uma média menor que a mínima do Flamengo foram só Corinthians e Palmeiras. Corinthians, atual campeão brasileiro, e Palmeiras, o atual campeão brasileiro, e o Corinthians, que é um dos clubes com uma das maiores torcidas, certo? Aí agora, que a gente já aprendeu a dar esse highlight, certo?
que ajuda muito a gente chamar atenção para algum valor, certo? E a gente pode tanto descrever esse valor explicitamente, mas também como construir uma pequena funçãozinha para chamar atenção para ele. A gente vai aprender a como alterar o estilo da tabela, certo? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, alterando o estilo da tabela. Então, a gente vem aqui e vamos trazer aqui novamente a nossa tabela, certo? Sem ela estar sem highlight. E vamos mexer um pouco nela, certo? Então, para a gente alterar o estilo da tabela, certo? Alterando o estilo da tabela. Eu vou utilizar aqui a função Tab Options, certo? Tab Options. E aqui na Tab Options eu tenho um monte de... uma cacetada de argumentos, certo? Porque tal como o ggplot, lembra lá do argumento da função time, certo? Que eu posso alterar cada um dos elementos do meu gráfico, eu posso alterar cada um. Pode voltar na função renda. Função renda, tá? Essa função aqui, ó. Essa aqui que você está falando, Claudino, essa função aqui que você está falando, a função renda? Pronto. Então, é uma função simples, certo? É um x menor que 33.780, certo? Menor ou igual, que é o valor da média, que é o valor mínimo do Flamengo, certo? Baruch, Manda. aí eu poderia usar outra coisa que identificasse esse valor aí menor que 33 mil? Você pode colocar um valor dinâmico, Fê. Você pode, por exemplo, armazenar esse valor no ambiente externo e chamar ele, deixa que esteja no seu ambiente de Markdown. Como assim? Não entendi. Vou pegar aqui a tabela descritiva, tá? Vou selecionar o clube M igual, deployar, filter, clube M igual a Flamengo, certo? Flamengo RJ. E vou aqui dar uma range desk, deixa eu só dar o deployar aqui, desk na público pagante. A média do público pagante. Deixa eu só ver o valor que vai ser printado aqui. Aí, posso dar, por exemplo, um pool na coluna média do público pagante. Média do público pagante, certo? Só identificar aqui do pacote deployar. Pronto, aí tem esse valor aqui construído, certo? Eu posso salvar isso aqui no valor externo, por exemplo, e posso fazer que ele compare aqui com esse valor, certo? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Saca? Ah, entendi. É porque, na verdade, dentro dessa função tab aí, né, do GT, eu tenho que usar essa FN. Eu posso utilizar uma função externa, tá? Eu só utilizei uma função anônima aqui Ah, entendi o para que você critérios quis dizer. pedagógicos. Mas, tipo, eu posso colocar aqui, por exemplo, acho que eu posso colocar aqui diretamente essa função aqui. Deixa eu só... aqui. Posso colocar, por exemplo, esse valor aqui, que retorna esse valor. Que ele iria funcionar do mesmo jeito. Aqui foi só para mostrar que seria um valor que seria construído a partir desse valor de 33.780. Sim, é porque eu pensei assim, provavelmente a dúvida do Claudiano, né? Que é se necessariamente, né, eu preciso fazer uma função para isso ali dentro, ou essa função do pacote GT, ela me dá outra forma de identificar, olha, nessa coluna aqui, se for menor que tal, faça isso. Sabe? Tipo, eu posso jogar um if else ali, eu posso fazer outra coisa, entende? Se seu valor não for calculado dinamicamente, você pode declarar ele diretamente no pattern, né?
Legal. Uhum. Mas se você quiser construir ele dinamicamente, a partir da função, pensando nesse universo de relatórios reprodutíveis, constrói uma funçãozinha ou armazena esse valor no valor externo, sabe? Para você consumir ele sempre. Tipo, por exemplo, se a gente fosse assumir, vamos pegar a média do clube que tem o maior rendimento, certo? E vamos ver isso, uma maior média de público, vamos ver se o público com a maior média de público, vamos ver quantos clubes, aliás, tem uma média maior que a mínima do clube que tem a maior média, certo? Aí você podia construir esse valor e fazer sempre esse cheque, ele sempre ia fazer esse cheque, certo? Dentro do universo de negócios, isso faz muito sentido, porque a gente sempre tem um parâmetro que a gente quer comparar ele com esses valores. Tipo, quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública, a gente utilizava muito para ver qual eram as bases de segurança que faziam, por exemplo, menos rondas do que a base modelo. Se você tivesse uma média 30% menor do que a base modelo, durante 3 semanas seguidas, você era chamado a atenção no comando. Essa era uma medida que a gente sempre utilizava, porque esses relatórios eles saíam, por exemplo, no boletim oficial da Polícia Militar. Aí, você pode fazer isso dinamicamente. Entendi. Obrigada. Alguma dúvida a mais, pessoal? Se tiverem, eu estou aqui para isso. Então, avançando aqui, a gente vai alterar o estilo da tabela. Tem mais algum? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alterar a largura da tabela, certo? Aí aqui, para isso a gente utiliza uma função que é a função table.widget, certo? E aqui a gente vai utilizar a função %, certo? Do pacote GT, e vai indicar que a gente quer 100% do tamanho disponível, certo? Aí ele vai ocupar 100% do tamanho disponível, certo? Mas, por exemplo, se eu quiser, sei lá, mudar a cor interna da tabela. Aí eu venho aqui e posso colocar, por exemplo, table.background color. Acho que ninguém lembra não qual é o hash do RLayer, né? Vou colocar um pink aqui. Aí ele vai mudar a parte interna da tabela para esse rosa. Eu quero, por exemplo, alterar a fonte da tabela. Aí a gente coloca aqui o table font color igual a, sei lá, blue. Aí ele muda a fonte para azul. Eu quero, sei lá, alterar o tamanho da fonte, certo? Table font size vai ser igual a 12, por exemplo. Aí observem que eu alterei aqui só alguns parâmetros, certo? Eu poderia alterar outros parâmetros. Se a gente der aqui um tab no Tab Options, vocês vão ver que tem uma cacetada de parâmetros, certo? Para a gente poder alterar. Porque tal como o ggplot, eu posso alterar cada um dos elementos que compõem o meu objeto, certo? Que no caso é o GT. Então, eu sempre digo para a gente que está inserido em alguma empresa, tenta sempre construir todas as suas visualizações, tentando ter um fit máximo na identidade visual da tua empresa. Leva um pouco de tempo, mas isso chama a atenção dos teus chefes, isso passa uma ideia positiva que tu está engajada na empresa. Então, dá uma olhadinha dentro dos argumentos de Tab Options, certo? Para você sempre parametrizar a sua tabela, certo? A sua visualização, certo? Depois você pode salvar isso aqui como um argumento, como a gente faz no template lá no ggplot, e parametrizar sempre a sua tabela para ficar tendo um fit máximo com a empresa que você trabalha, por exemplo, o grupo de pesquisa, a secretaria, o órgão de estado que você está inserido, certo? Agora, a gente vai alterar o estilo da tabela, certo? Com uma outra função, certo? Que é a função para valores pré-determinados. Aqui a gente vai pegar nessa tabela padrão, certo? Sem muitas mexidas, e vai utilizar aqui a função, certo? Option Stylize, certo? Olha aqui, a partir da Option Stylize, eu tenho uma série, certo? De estilos, style, certo?
e uma série de cores, certo? Aqui, cada um desses estilos pré-definidos pela galera do GT vai permitir, por exemplo, eu tenho uma visualização diferente da minha tabela. Por exemplo, estilo 1, estilo 2, estilo 3, estilo 4, estilo 5, e o padrão, que é o estilo 6 aqui. Aí, cada um desses estilos, ele vai ter, por exemplo, uma cor. Se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui no argumento. Ele vai ter essas 5 cores, certo? Cyan, Pink, Green, Red e Gray. Costumo utilizar, na verdade, não costumo utilizar nenhum desses, mas que chama atenção aqui para o Gray. Só para vocês verem como as tabelas elas vão sair um pouco do padrão, certo? Mas apesar de que vocês podem fazer essas alterações manuais, eu recomendo que vocês façam manuais. Se quiser ganhar tempo, faz a partir desse pré-definido, certo? Aí, já encaminhando para o final dessa sessão, certo? Uma desvantagem que o GT tinha para outros pacotes, como, por exemplo, o Data Table, certo? O Flex Table, o Format Table e outros tables da vida, era que o GT ele fazia tabelas estáticas, certo? Ele não trabalhava muito bem com tabelas interativas. Só que na versão 0.80 foi adicionada a possibilidade de elementos interativos, certo? Preparei aqui um exemplo para a gente ver como é que funciona a paginação, certo? Então, adicionando elementos interativos, certo? A gente vai construir aqui, pegar aqui nossa tabela, certo? Sem nenhuma firulinha, e vai adicionar aqui a função adicionando interatividade, certo? Aí aqui é para a Fernanda chutar de vez a Flex Table e utilizar só o GT, utilizando o Option Interactive, certo? Aí você vem, por exemplo, eu tenho uma tabela que tem mais de 300 linhas, Baruch. Então, para utilizar o GT aqui para ele pintar 300 linhas, vai ter um slide muito grande no meu relatório, vai ficar muito ruim. Beleza, eu concordo com você. Então, você vem aqui, ó, e utiliza, por exemplo, o argumento use pagination, certo? Igual a true. E você coloca também o argumento pagination, aliás, page default 5. Aí você vai ter uma tabela, certo? Que vai ter 5 linhas, certo? Sendo printadas e vai ter uma página para cada linha, tal como fica lá no DTI, certo? E ainda com a possibilidade de você reordenar aqui os valores para mínimo, para valores máximos, certo? Por cubo. Aí você fala, pô, Baruch, mas a gente precisa muito buscar às vezes um valor e, pô, o Data Table faz isso automaticamente, faz realmente. Mas para você adicionar uma barra de busca, é muito simples com o GT também. Você vem aqui, ó, dá o Option Interactive, certo? E vem aqui, utiliza o argumento, certo? Use Search, certo? Igual a True. E coloca aqui, só para a gente ficar com uma coisa mais bonitinha, ó, Page Size Default, igual a 5. Agora você pode fazer aqui, ó, as suas buscas, por exemplo, Flamengo, certo? Ou então, por exemplo, se você quer estudar um time que tem valor de 5.000, certo? Medindo aqui, 5.000, certo? Baruch, mas a gente também usa, sei lá, a gente utiliza filtro dentro das colunas, por exemplo. Essa barra de busca, você viu que ela é meio ruim, porque você às vezes pode procurar, eu quero procurar direto na coluna, não tem problema. Só vem aqui, ó, MathPipe, Option Interactive, você vem aqui, utiliza o argumento use filters igual a true, certo? E você vai utilizar também o argumento page size default, igual a 5, só para sua tabela ficar reduzidinha, bonitinha, certo? Para não ocupar muito flavor. E você pode aqui, ó, por exemplo, procurar Flamengo RJ, certo? Ou então só os clubes do Rio de Janeiro, certo? Ou os clubes só de São Paulo, certo? Que são 5. E fazer a sua visualização dentro do seu relatório interativo. Certo, pessoal? Por fim, Baruch, eu não estou fazendo um relatório, eu estou fazendo uma tabela para o meu TCC, para a minha dissertação. Fui convidada para escrever um artigo para jornal e quero exportar essa tabela. Você vem aqui, ó, e utiliza o argumento GT Save, utiliza a função GT Save, certo?
Aí você indica qual é, para onde você quer salvar, certo? Aí aqui, por exemplo, salvar na pasta, nessa pasta aqui, certo? Ah, Baruch, mas eu salvo em qual argumento? No argumento que você quiser. O GT Save, ele aceita, por exemplo, HTML, .tex, LTF, RTF, DocX, PNG, certo? Então você vem aqui e salva tabela descritiva.png, por exemplo, e ele gera um PNG para você. Deixa eu só ver se ele chega aqui. Criou essa pasta image. Aqui, tabelesc.png. Certo? Agora, a gente vai fazer uma revisãozinha, certo, pessoal? Para vocês porem em prática o que a gente viu, porque tem um ditado que fala que se de olhar aprender, esse cachorro era açougueiro, certo? Então a gente tem que praticar para treinar, certo, o que a gente viu, certo? Então o que a gente vai fazer? Tem uma revisãozinha aqui para vocês, certo? Deixa eu só dizer aqui. Então, o que vocês vão fazer nessa revisão, certo? Deixa eu só colocar aqui. Revisão, certo? Então, vocês vão utilizar o pacote Gapminder, certo? E vocês vão fazer, certo? Utilizando o pacote Gapminder, deixa eu só... Vocês vão utilizar o pacote Gapminder, certo? Que é esse pacote aqui, ó, Gapminder. Ele já é nativo do RStudio. Eu acho que é nativo, se não sei se não está no package, certo? Gapminder. Aí vocês vão utilizar, dentro do Gapminder, certo? Dataset Gapminder, certo? Vão criar uma tabela, certo? Com média da expectativa de vida para cada década do continente, certo? Aí vocês vão adicionar o título, fonte dos dados, o autor, certo? Que no caso são vocês. Formatar os valores numéricos em 2 casas decimais, certo? E fazer a tabela ser interativa, certo? Com paginação de 6 linhas por página, certo? Para criar essa tabela, certo? Para criar uma variável década, certo? Vocês vão usar essa expressão aqui. Year menos year. Isso aqui vocês podem fazer com floor date também, mas eu deixei preparado aqui, para se a gente vai pesquisar isso aqui no Stack Overflow, certo? Aí, o segundo exercício que vocês vão fazer, certo? Eu preparei 2, é utilizar também o pacote Gapminder, certo? Vocês vão utilizar o pacote Gapminder, certo? Vocês vão criar uma tabela, certo? Com a média de expectativa de vida pelos países da África, da Ásia, adicionando certo título, a fonte dos dados, autor, formatando os valores numéricos com 2 casas decimais e fazendo a tabela interativa com paginação de 6 linhas por página, certo? Eu acho que vocês conseguem fazer isso com o material que a gente viu aqui, certo? Eu vou ficar por aqui, só não vou resolver. Eu acho que são 15h22, eu acho que em 12 minutos dá pra gente fazer tudo, certo? E depois disso a gente resolve juntos, certo? Então, vou deixar vocês tentarem fazer sozinhos, para a gente dar uma praticada no que a gente viu, certo? E se vocês não conseguirem, eu resolvo com vocês junto, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegar uma aguinha, porque eu tô falando aqui há 1 hora e preciso me hidratar, certo? Então, fazer essa revisãozinha, tá, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. Uma dúvida, tem como adicionar? Tá? Tem sim, tem sim. Tem um argumento. Eu vou mostrar esse argumento quando a gente vai falando em tabelas de regressão, Júlia. A função GT-save é do pacote, sim, é do pacote do pacote GT, certo? Então, pessoal, vamos lá fazer esse exercíciozinho, certo? Para a gente dar uma praticada, eu vou pegar uma água e daqui a pouco volto.
E aí, pessoal, estão conseguindo resolver? Mas, espero vocês terminarem. Se vocês tivessem alguma dúvida, eu fazia aqui com vocês. Então, vamos fazer junto, acumular esse conhecimento junto, tá? Então, aqui a gente vai fazer aqui, só reler aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pacote Gapminder, certo? Dataset Gapminder. É esse aqui. Deixa eu só puxar aqui o console, tá? Aqui é o nosso dataset Gapminder, certo? Aí, o que a gente vai fazer a partir dele? A gente vai criar uma tabela, certo? Com a média de expectativa de vida para cada década e para cada continente, certo? Então, a gente vai pegar aqui o dataset Gapminder, certo? Deixa eu só fechar aqui essa tabela, certo? A gente tem aqui o dataset Gapminder, certo? E a gente vai fazer primeiro. Vamos construir essa tabela de década, certo? Então, a gente vai usar aqui o pacote deployar, só montei, certo? Onde a gente vai criar uma coluna chamada década. Essa coluna, ela vai ser a coluna ano, certo? Como é isso? A coluna ano, certo? 10. Deixa eu só identificar para ficar bonitinho. Mais 10, certo? Aí aqui ela vai ter o... Vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui ele está pegando a década fazendo de forma inadequada. Deixa eu só ficar aqui. Certo. É isso. A gente criou a década, certo? Aí agora, o que a gente vai fazer? Vai criar a média de expectativa de vida, certo? A gente faz isso através da função summarize, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Deployar summarize, certo? Aí a gente vai criar aqui a coluna média de expectativa de vida. Média de expectativa de vida, certo? É igual a mim, na.rm igual a true, certo? Na coluna life exp. Deixa eu só checar aqui se é isso mesmo. Life exp. Certo? Certo. Aí, isso aqui a gente precisa dar um group by, certo? Dar aqui um ponto by, certo? Para indicar que a gente quer agrupar os nossos dados, certo? Tanto por continente como também por década. Então, a gente vai aqui dar continent e decade. Nossos dados estão agrupados agora, certo? Dentro dessas duas colunas, certo? E a gente tem... Deixa eu só... Porque a média de expectativa de vida está printada aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vai transformar isso aqui num GT, certo? Transformou em GT. Aí, tem a tabela. Só vou fechar aqui o chat. Aqui a gente tem a nossa tabela, certo? Só estamos habilitados agora. Agora a gente tem aqui a nossa tabela, certo? No GT. Agora a gente precisa formatar ela, certo? Adiciona primeiro o tab header, certo? No tab header a gente vai indicar qual é o nosso título, certo? Aqui a gente vai colocar média de expectativa, certo? Aí, pronto. Nosso tab header já foi inserido, certo? Aí agora a gente vai inserir também um tab source node, certo? Tab source node, onde a gente vai indicar, certo? Quem é a fonte, certo? A fonte é igual a getMinder 2023, certo? Aí a gente vai formatar agora os números, certo? Porque esses números eles estão inadequados, conforme a gente viu há pouco, certo? Eles estão com muitas casas decimais, eles não estão no formato que a gente usa aqui no Brasil, certo? Não está passando pelo sanity checks, certo? Aí a gente vem aqui, ó, format number, certo? Vai indicar que a coluna é a coluna número 3, certo?
na coluna número 3, o que a gente vai fazer? Vai indicar que a gente usa duas casas decimais, certo? A gente vai indicar que a nossa marca decimal é vírgula, certo? E que a nossa marca de separação, set mark, é ponto, certo? Aí, pronto, nossos já estão melhores, são apresentados, certo? Aí agora a gente vai transformar isso aqui em interativo, porque olha o tamanho dessa tabela aqui, gigantesca, muito ruim de ser lida. Aí, só vou dar uma indentação aqui para ficar melhor. Vocês verem o código completo. Aí a gente vai aqui dar um option interactive. OPT. Interactive, a gente vai utilizar o use pagination igual a true, certo? E vai indicar, certo, que a gente quer um page size default. Page size default igual a 6, porque a gente tem 6 décadas, certo? Aí a gente vai ter aqui, ó, para cada um deles, uma década, certo? Uma média de expectativa de vida para cada um dos continentes, certo? Aí aqui o outro exemplo, certo? Nenhuma pergunta no chat, certo? Deixa eu só... Aqui a gente faz o mesmo procedimento, certo? Só que a gente só vai fazer para os países da Ásia, certo? Então a gente vai aqui, gapminder, certo? Deployar filter, certo? Aqui o continent vai ser igual a Asia, certo? Isso já deu tão resumido. Aí a gente vai criar aqui a variável de década, certo? Dar um update. Aí a gente vai criar a variável decade. Aí ela vai ser igual a year, certo? Mas é year menos year, aí 10, né? 10. Aí aqui a gente vai ter um pipe, certo? E agora cria novamente a expectativa de vida, certo? Deployar. Dá o call aqui no deployar, que a gente não importa esse pacote. Vai chamar um summarize, certo? E a gente vai criar novamente a média de expectativa de vida, certo? Só que em vez de a gente dar um ponto by agora por continent, a gente vai dar só simplesmente por country, certo? Country e C minúsculo aqui, certo? Aí nossos já vão estar agrupados, mete o GT, certo? Pronto. Agora, nossa tabela está gigantesca, certo? Múltiplas linhas, linha pra caramba. Tem 300 linhas aqui. Não tem como a gente colocar isso aqui no R-Markdown, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, antes de tudo, é só dar um option interactive, certo? Só para a gente poder mexer melhor nele. Aí, vamos dar um use coordination igual a true, certo? E vamos botar o page size default como 6, porque a gente tem 6 décadas e fica cada página para cada país, certo? Agora, cada página para cada país tem 198, tem 33 páginas, certo? Aí agora a gente faz as formatações. Mete o tab header para colocar um título, certo? O título aqui é média expectativa de vida, certo? Agora a gente mete um tab source node, certo? Que vai ser a fonte vai ser igual ao gapminder 2023, certo? Em seguida, a gente coloca o format number, certo? No mesmo padrão que a gente colocou lá. Format number, certo? Aí aqui a gente vai indicar que a coluna é igual a 3, certo? Coluna igual a 3, aí a gente indica os decimals, a gente trabalha com 2 casas decimais, o deckmark, nossa marca decimal é vírgula, e o nosso setmark é igual a ponto. Aí a gente já pode meter o último pipe e está pronto já para ser publicado no nosso relatório, certo? Agora que a gente já resolveu, certo? Só lembrando, pessoal, esse exercício ele vai estar também no material que eu mandei para a Fernanda, certo? É um arquivo em quarto. Então, se vocês não conseguirem fazer agora, tentem refazer lá, certo? Pouco a pouco, revisando o código. Certo? Alguma dúvida quanto à resolução? Deixa eu ver aqui se o chat. Nenhuma dúvida? Então, vamos avançar. Certo. Agora,
Só. Essa é a parte do GT que eu gosto mais de usar, certo? Que é o GT Extra, certo? Então a gente vai levar agora as nossas tabelas a outro nível. Se vocês, espero que vocês já tenham ficado convencidos a utilizar o GT, a utilizar, por exemplo, o Flex Table e o Data.Table, mas é a partir de agora, quando a gente está usando o GT Extras, que as nossas tabelas ficam mais poderosas, ficam mais charmosas, ficam mais elegantes, certo? Nossos relatórios ficam mais interessantes, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, carregar o GT Extras, certo? Se vocês não têm o pacote de GT Extras instalado, instala o package, certo? GT Extras, sempre entre aspas, porque não é um objeto que está dentro do Store Environment, certo? Então a gente tem aqui o GT Extras, certo? E vamos pegar aqui, ó, a nossa tabela descritiva, certo? Essa tabela aqui, e vamos trabalhar com ela, certo? A partir de agora. Deixa eu só... Qual a primeira coisa que a gente vai ver com o GT Extra, certo? Uma das principais vantagens do GT Extra, certo, é que ele produz temas elegantes, certo? De tabelas inspiradas em grandes sites. Isso aqui já acaba pagando o GT Extras muito. Vamos pegar aqui nosso dataset, tabela descritiva, certo? Vamos transformar ele no GT, certo? Está nesse padrão aqui. Mas se a gente vir aqui, ó, e usar o pacote GT Extra, certo? E utilizar um dos temas, assim como o ggplot tem temas, tá? O GT também tem diversos temas. Deixa eu só para... Porque aqui os dados, eles não estão... Tabela descritiva. Nossa. Deixa eu só pegar ela aqui em cima. Só para a gente não ter que ficar formatando novamente os números, tá, pessoal? Rapidinho. Deixa eu só pegar os dados formatados aqui. Ela já está formatadinha aqui, tá? Trabalhar com esse conhecimento acumulado já. Então, se a gente pegar essa tabela descritiva aqui e utilizar, por exemplo, o Theme 538, que é um tema que eu gosto bastante, tá? Olha como a nossa tabela ela vai mudar de qualidade aqui, tá? A tabela sai disso para isso aqui. Observa que as nossas... Deixa eu só escolher aqui, ó. Observa como a nossa tabela ela fica mais elegante, certo? Aqui ela já está dentro já passa pelos nossos sanity checks, certo? Mas aqui a informação ela está muito mais indentada, certo? A gente tem uns highlights muito mais claros, certo? E esse é um tema que eu uso bastante. Existem outros temas. O ainda não apareceu ali. É porque eu não sei se ele estava no último Campeonato Brasileiro. Apareceu. Sim. Ó. Aí, por exemplo, a gente tem outros temas, certo? Por exemplo, tem o tema Dark, certo? Para quem gosta de temas mais escuros, certo? Eu, particularmente, nunca vi ninguém utilizando em relatórios. Tem também o tema Dotmatrix, certo? Que também é um tema... lembra bastante o Excel, eu não uso muito também. Nunca vi ninguém usar também. Tem o tema também ESPN, que é um tema muito elegante também. Para quem quiser utilizar, eu acho ele bem elegante. Tem o tema Guardian, que é do jornal The Guardian. Tem o tema New York Times, certo? Deixa eu só mostrar aqui. Esse tema também é bem elegante. Certo? Tem o tema do New York Times. Opa. É o tema do New York Times, certo? Que é um tema também que eu particularmente gosto bastante. E para os fissurados, certo? Para a galera que, como o Excel, tem esse tema aqui que eu particularmente tenho um certo nível de desprezo por ele.
me lembra muitos estresses que eu tive na graduação, trabalhando em tabela do Excel, então sempre quando eu vejo tabela do Excel, sempre me dá um certo nível de gastura. Mas esses são alguns temas, certo? Que eles valem bastante, porque lembrem sempre daquela recomendação que a gente tem em visualização de dados. Quando a gente está falando de visualização de dados, quando a gente utiliza uma visualização default, a gente acaba passando para o nosso leitor que a gente fez uma tabela de qualquer jeito. Então, sempre coloca um tema, utiliza um desses temas prontos, certo? Primeiro que sai do default, posso mostrar assim. Aqui ela ficou com os valores ausentes, porque provavelmente o site que a gente pega, ele está com o valor ausente lá. Porque se eu dar aqui, por exemplo, se eu desse um drop NA, ele não ia dar nenhum problema. Porque provavelmente os dados que estão sendo importados, ele tem algum valor ausente lá e como não deu um drop NA, ele não puxou. Mas ele acaba colocando essa informação. Então, usem sempre algum desses sistemas, certo? Escolham um, explorem ele pouco a pouco, certo? Mas um outro elemento que eu quero mostrar para vocês, que também eu acho muito útil, certo? Além dos temas, certo? A função GT Color Rows, certo? A gente viu a função GT Highlight, certo? Só que ela funciona de uma forma, certo? Para fazer o highlight, mas tem uma função que eu acho GT Highlight, que é a função tabela descritiva. Deixa eu só dar um enter aqui. GT extras M538, certo? É a função GT Color Rows, certo? Como é que essa função funciona, certo? Eu vou indicar aqui uma coluna, certo? Por exemplo, eu vou indicar aqui máximo do público pagante, por exemplo, e vamos ver dentro do máximo do público pagante, certo? A concentração de valores, certo? Porque muitas vezes a nossa tabela não está organizada, certo? E aqui ela vai printar dentro dessa coloração. Aqui eu vou pegar, essa aqui é a coluna número 6, né? E eu vou indicar aqui que o domínio, certo? Ele vai variar de 0 até 70 mil, porque é o valor máximo aqui do público pagante, certo? Aí ele vai, a partir desses valores, preencher os valores que... Opa, deixa eu só ver qual foi o erro. Column 6. Fui burro aqui. Esqueci de botar o combine. Observa aqui que dentro do público pagante, os valores mais baixos ele vai preencher em um valor mais claro, certo? E valores mais altos ele vai colocar dentro de uma cor mais escura, certo? Que é bom para a gente dar algum highlight em alguma informação, certo? E aqui a gente controla, por exemplo, se a gente quiser chamar num range menor, por exemplo, de 25 até 50 mil, deixa eu só botar aqui 25 até 50 mil, ele também vai dar esse highlight, certo? Dentro desses valores que estão dentro desse range esperado, certo? Ele também tem outras cores, certo? Tem uma paleta de cores que você pode utilizar, aquela paleta de cores do Viridiz, ele utiliza muito bem, certo? Aqui ele pode dizer se você quer valores discretos ou contínuos, certo? Mas, basicamente, é isso. É uma forma diferente de você dar um highlight, certo? Você não tem menos liberdade do que você utilizando dentro do pacote GT, utilizando GT extras. Mas é mais rápido, certo? Para quando a gente quer chamar atenção para um valor específico, certo? Um valor que está dentro de uma faixa. É uma ferramenta útil. Então, trouxe aqui para vocês. Mas agora, a gente vai entrar na parte que eu acho mais divertida do pacote GT, certo? Que é usando o GT Extras para fazer tabelas descritivas poderosas. Deixa eu só quebrar essa página aqui, certo? Então, a gente já aprendeu a gente já viu aqui que essa tabela aqui ela já chama bastante atenção, certo? E que o nosso objetivo, quando a gente está comunicando alguma informação, é
produzir o máximo de insight possível, certo? Para o nosso leitor. A gente vai passar o máximo de informação possível, certo? E a gente quer que ele consuma essa informação da forma mais rápida possível, por isso que a gente resume essas informações. Só que uma coisa que a gente costuma fazer muito é pegar gráficos, sei lá, quando a gente está fazendo análise exploratória dos dados, quando a gente está fazendo, por exemplo, fine tuning, analisar as distribuições. E a gente sempre coloca as distribuições distantes das medidas descritivas. Geralmente, pelo menos na minha área, a gente tem uma tabela das medidas descritivas e em uma outra seção a gente vai ter os gráficos das distribuições. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso tudo junto. Tá? Vocês vão ver que é bem simples. É bem fácil de entender também, certo? Então, o que a gente vai fazer, certo? A gente vai aqui, ó, pegar a nossa tabela de dados novamente, certo? Aqui a gente tem um modelo padrão, certo? Que a gente faz, eu vou mostrar como a gente dá uma melhorada nisso aqui. Então, a gente vai novamente aqui no nosso dataset de dados, certo? Vai pegar a função deployar e vai dar um summarize, certo? Porque a gente vai criar uma nova tabela descritiva, porque a gente vai trazer algumas informações para construir os gráficos que não estão aqui, certo? Então, a gente vai criar aqui, só para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Eu vou só copiar aqui os valores. A gente construiu aqui a tabela descritiva. Aí, só que aqui eu vou colocar dois elementos novos, certo? Que não estão presentes aqui. Aqui eu tenho as medidas de centro e as medidas de variação, certo? Aqui eu vou criar duas colunas novas, certo? Uma coluna chamada distribuição, certo? E uma outra coluna chamada boxplot, certo? E o que vai ser populado dentro dessas duas colunas? Eu vou colocar aqui, ó, vou utilizar a função list, certo? E vou colocar aqui dentro a coluna pagante, certo? E aqui também eu vou colocar a coluna list pagante, certo? Opa, faltou uma vírgula aqui. Só que se a gente observar aqui nossos dados, ó, opa, deixa eu ver se também são. Essas tabelas são geradas na maioria das análises estatísticas. São geradas sim, Gianni. Se a minha pergunta passou, eu já perdi, mas seria possível, seria o filtro para selecionar mais de uma opção ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho 5 níveis diferentes, eu quero selecionar 3 para visualizar. Pode sim, David. Você pode fazer isso construindo uma função própria, certo? A gente viu aqui, ó, na coluna mais acima, entrando no estilo da tabela, que você pode criar uma função, certo? E printar esses valores dentro dessa função, selecionando mais de uma coluna, por exemplo, certo? Por default, a função tables_body, ela seleciona todas as colunas. Aqui eu seleciono isso para printar, mas você pode selecionar, sei lá, todas as colunas para printar todos os valores que apresentam dentro desse intervalo, certo? Essas tabelas são geradas para a maioria das análises estatísticas, a nova, GLM, sim. Toda a tabela, todo o modelo que você gera, você pode passar ele pelo pacote Bruntide, certo? O pacote Bruntide, ele vai gerar um... Eu vou mostrar isso no final da aula, você está editando aqui, mas ele vai gerar um dataset, certo? Com as informações da sua tabela descritiva. A partir disso, você pode mandar no GT mesmo. Fiz isso no modelo que a gente utiliza um design de Two-Ways Fixed Effects, que é um D&D com efeitos fixos. Baruch, então o pacote Broom, eu já conheço ele. Então eu consigo pegar do pacote Broom, né, salvar ele em um data frame e fazer tudo que eu quiser com o GT Summary, né? Provavelmente é a dúvida da Gianni. Sim, eu ia mostrar já no finalzinho. Bem legal, tá bom. Bem rápido de fazer. Só vou mostrar para vocês essa etapa aqui. Pronto, se a gente pegar esses dados aqui, ó, e dar um view neles, observa aqui que eu tenho aqui, ó, um list values, certo? Esses valores são os valores, né, de pagante, certo? Para cada uma dessas colunas, certo? Se eu printar um GT aqui, ó, ele vai passar vários minutos processando, certo? E quando ele printar, ele vai printar todos esses valores aqui, certo? Por quê? Porque cada um desses valores aqui são os valores que vão compor os meus gráficos, certo? E como é que eu faço esse gráfico? Vocês vão ver que é bem simples, certo? Eu venho aqui, dentro do GT, utilizo a função GT do pacote GT extra, certo? GT extras, plot dist, certo? E aqui na função plot dist,
eu venho aqui, ó, indico qual é a coluna que eu quero que seja plotada. Aqui, a minha coluna é a coluna distribuição, certo? E eu vou indicar aqui, não, aqui está suficiente. E aqui eu vou indicar também, ó, que eu quero novamente um GT extra, certo? Um GT plug dist, certo? E eu vou querer que ele plote dentro da coluna box plot, certo? Dentro do o tipo de distribuição que eu quero que seja plotada é uma distribuição de box plot, certo? E quando eu rodar agora meu GT, ó, observem aí. Observa aí que agora eu tenho a distribuição, certo? Do público pagante para cada uma das minhas variáveis aqui. Certo? Aí você tem uma tabela, suas medidas descritivas, certo? As suas medidas de variação, certo? E também tem a sua distribuição. Se você estivesse, por exemplo, fazendo aqui um modelo de regressão para cada uma das suas variáveis, você sabia a partir de qual distribuição, qual modelo seria mais adequado a esse tipo de variável, o que acaba fazendo a gente poupar muito tempo, certo? Ao invés de estar plotando, por exemplo, 30, 20 gráficos no nosso reporte de modelo, ou no nosso relatório, né? Quem não já teve que fazer aquela análise exploratória, teve que fazer, sei lá, pintar aquela quantidade gigante de gráficos e para comparar aquilo é uma desgraça. Então aqui com o GT vocês viram que com pouco esforço eu printei a distribuição e a tabela descritiva. Posso produzir insights muito mais rápido, certo? Para o meu gestor e para minha mesa de análise, certo? Aí, aqui, eu preparei uma revisãozinha. Vou jogar a revisão para o final, tá? Vou deixar para vocês fazerem em casa, mas bem simples de fazer. Para tirar a dúvida da nossa colega, deixa eu só... Nossa tabela, nossa amiga Jeane Raquel Andrade. Olha, Jeane, é muito fácil fazer um modelo de regressão, certo? O que me fez migrar para o GT foi porque quando a gente está sou de formado em ciências sociais, né, sou doutorando em ciência política, a gente tem muita dificuldade em trabalhar com alguns modelos quase experimentais, certo? Porque o Stargazer, ele acaba não comportando alguns modelos. Para quem é da estatística, por exemplo, vai fazer um modelo quantílico, você tem muito trabalho para reportar um modelo de regressão quantílica, por exemplo, ou um modelo, sei lá, um modelo menos usual, certo? Você está no modelo linear, no modelo generalizado. Aí, o que eu recomendo vocês fazerem? Aí, plotem aqui o seu modelo, certo? Por exemplo, eu vou criar aqui um modelo bem simples, tá? Minha fórmula vai ser, por exemplo, pagante por renda líquida, certo? Aqui tem uma relação linear, obviamente, certo? Entre pagante e renda líquida, certo? Porque você precisa pagar para entrar no estado, certo? A minha data vai ser igual a ponto. Aí aqui eu tenho o summary tenho um modelo, certo? Print no modelo padrão, certo? Deixa eu só dar um summary, certo? E pronto, aqui como a gente costuma interpretar dentro do R, certo? Só que se eu vir aqui e utilizar o pacote Bruntide, olha aqui que eu tenho um dataset agora, com o meu modelo, certo? E eu posso pegar esse dataset aqui, ó, transformar ele no GT, certo? E, por exemplo, a partir de transformar ele no GT, certo? E tem um modelo de regressão aqui, aí posso parametrizar aqui dentro do meu format number, certo? Columns de 2 até 5. Aí aqui, por exemplo, decimals, a gente costuma utilizar nas ciências sociais 3 casas decimais, tá? Vou utilizar como padrão aqui. Ou eu posso também, por exemplo, fazer múltiplos modelos aqui. Deixa eu só pegar aqui o dataset MPG. O ggplot não está carregado. Só mostrar para vocês aqui, ó. MPG. Aqui a gente tem um dataset MPG, tá? Aí, por exemplo, eu quero fazer uma série de modelos, certo? E plotar esses modelos, por exemplo. Uma forma bem simples de fazer isso, tá? Por exemplo, dando um teste nos modelos, cada um desses modelos de carro, certo?
Aí, a partir disso aqui, eu vou fazer um modelo para cada um desses carros, certo? Update. Vai igual a match. E update por CTY e data igual a ponto. Aí aqui eu vou dar um modelo igual a map. Modelo do time. Agora eu tenho, só vou dar um nest aqui no modelo. Só vou select menos data. Nest modelo. Aí, tipo, aqui eu tenho uma tabela de regressão que está para cada um dos meus modelos de carro, certo? Uma regressão com 2 parâmetros. Aí eu posso, por exemplo, transformar cada um desses modelos aqui. Você não ia conseguir plottar isso aqui com Stargazer, tá? Isso é uma das limitações muito fortes aqui, tipo, para quem está trabalhando com múltiplos modelos ao mesmo tempo, Stargazer não faz isso. Mas se eu meter aqui aí já está no Bruntide, né? Se eu meter aqui no GT, eu tenho uma tabela de regressão já pronta, aí eu posso formatar ela aqui, certo? E reportar na minha tabela, certo? Deixa eu só dar um... Aquela... Enfim. Aí eu deixei alguns exercícios para vocês no arquivo em quarto.markdown e vou abrir esse final aqui para as perguntas, se vocês tiverem algum, senão eu vou encerrar minha apresentação, minha fala final. Certo, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui de agradecimentos. Quais as diferenças entre o GT e o GT Summary? O GT Summary, ele utiliza a interface do GT, certo, para produzir tabelas, tanto modelos de regressão, certo, como modelos de... para fazer tabelas estatísticas, certo? Só que o GT Summary ele tem um problema que ele está instável, certo? O cara que desenvolveu ele... Deixa eu só abrir aqui. Vocês não estão vendo minha tela. Mas ele tá instável, tá? Ele está com esse probleminha dele depender da última versão do deployar, que é a 1.2, senão ele não instala. E nesse computador aqui, eu não consegui instalar ele, no outro computador, como eu tenho a distribuição Linux, eu também não consegui fazer. Mas ele tem essa limitaçãozinha, mas basicamente ele aplica colocando código. Tá? Deixa eu botar aqui no código. Então, basicamente é isso, Ana Carolina. O GT Summary, ele já tem interface de transformar modelos em tabelas de regressão, em tabelas finais, certo? Em tabelas HTML, certo? Então, basicamente é isso. No GT você teria que passar pelo Brum e depois cuspir o GT. No GT Summary você não precisa chamar o Brum, por exemplo. Alguma outra dúvida, pessoal? Acho que o Claudiano tem. Que ele pede para você voltar no código. Ah, já foi? Ah, tá bom. Bem, eu acho que... Deixa eu só voltar aqui minha imagem. Eu espero que eu não caia. Eu não estou vendo todos vocês. Cadê? Eu vou pedir só para você parar de compartilhar. Tá. Para eu colocar todos vocês. Para de compartilhar. Eu ainda estou vendo você. É porque eu não sei como para de compartilhar aqui, Fernanda. Espera aí, então. Deixa eu colocar. Você vai clicar bem aqui em cima do Zoom. Você vai clicar nele
E aqui vai estar aparecendo Stop Share. Se não tiver em cima, ele está embaixo. Não tô achando de verdade. Achei. Achou? Voltei. Aí, Ficando muito lento. nossa, assim, o curso foi sensacional, né? Claro, assim, porque é algo novo, né? Que eu, por exemplo, eu não uso, né? Como eu tinha te falado. As pessoas ainda não aderiram tanto, né, ao GT Summary. Aliás, ao GT, né? Como você acabou de explicar a diferença. E já precisa da parte 2 mesmo, Ana Carolina. Tá vendo, ó, Baruch? Parte 2 já, hein? Então, vocês já estão pedindo. Então, assim, antes de todo mundo sair, vamos tirar nossa fotinha para a gente ficar, né, com registro desse encontro. Tá. Quem se sentir à vontade. Oi? Esqueci de avisar no início da aula. Pessoal, eu tô com um curso de R, tá? Para quem está começando a aprender R, a empresa que eu faço parte, a gente está dando um curso de R agora. Começa dia 18. Se vocês tiverem interesse, tiverem algum conhecido que está começando a querer aprender análise de dados em R, ou vocês tiverem alguma dificuldade em R, o curso ele cobre toda a parte que o analista de dados ele precisa entender, que é tipo a parte de manipulação de dados, manipulação avançada, que é a parte de wrangling, né? Ali de se lidar com TIDAR, os verbos de pivot, os verbos de honest, os verbos de nesting, um pouco de programação funcional no final do curso e functioning. Então, se vocês tiverem interesse, a gente está com esse curso pela L'Oréal Analytica. Então é isso. E quem é o professor? Você? Sou eu. Você mesmo? Ah, legal. Se vocês tiverem interesse num workshop só de visualização de dados, de parte de tabela, a gente também tem esse workshop. Só que, tipo, como a gente está com outros projetos em andamento, mas vocês podem chamar a gente para a gente fazer isso. Se vocês tiverem também interesse para a gente dar uma palestra para a universidade de vocês, a gente também está aberto. Só manda mensagem via e-mail ou via mensagem no Twitter também. Estou sempre pelo Twitter. Legal. Então, vamos tirar a nossa fotinha agora. Vamos. Conhecer vocês. Ana Carolina, seja bem-vindo, Claudiano, o Gonzalo, a Meilin. Tem pessoas aqui que eu nunca tinha visto, né? São pessoas novas aqui. Oi, Júlia. Ai, que bom que vocês estão aqui. Então tá, eu vou tirar o primeiro print aqui. Vamos. Todo mundo sorrindo, hein? O primeiro foi... Deixa eu só salvar para eu não perder. Aqui, mandar ali no grupo. Foi. Então eu só tenho a agradecer mesmo a presença de vocês. O material, tá? Ele fica sempre ali no nosso GitHub. No nosso GitHub, vocês conseguem encontrar material de todos os nossos cursos, desde 2019 ou 20. Vocês vão conseguir ter acesso a todos os materiais. Alguns, né, eles são desatualizados, daí vocês vão encontrar cursos novos sobre o tema e que tem ali material atualizado. Daí eu vou subir hoje, o Baruch já me enviou ali os slides, né, e todo o material eu coloco ali para vocês. Então, agradeço mais uma vez, né, a participação de todos e que voltem. Agora, só semestre que vem a gente entra de férias e só no semestre que vem que a gente vai estar trazendo aí mais cursos. Então, muito obrigada, Baruch. Volte sempre, inclusive, para a parte 2. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Bom fins. Tchau, tchau.